e ela me deixa muito rouco e com dor de garganta. Então, eu não sei o quanto esta aula será fácil para mim e fácil para vocês entenderem. Mas eu começo a aula de hoje lembrando que a aula de hoje toma como ponto de partida, mais uma vez, aquela distinção entre polity, politics e policy. Na aula de hoje, eu vou me preocupar apenas com a questão da polity, ou seja, a questão do papel estruturante que uma Constituição tem. A Constituição define, não é, a estrutura do Estado, define forma de governo, define a repartição dos poderes, define o que se espera do judiciário, define critérios de controle concentrado ou não concentrado da constitucionalidade. Então, eu tomo basicamente a ideia de polity. Não é? Eu vou concentrar a minha aula na ideia de que a Constituição é um instrumento de polity, é um instrumento de estruturação do Estado de Direito. Não é? E, nesse sentido, não é? Considerando a Constituição como um pacto constitucional estruturante, que corresponde à estrutura paramétrica da política, da estabilidade política, a pergunta que eu vou fazer a vocês hoje é: será que a Constituição tem futuro? Qual é o futuro da Constituição? Gente, calma, não estou dizendo que a Constituição não vai desaparecer, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo, e essa é a minha área de especialização acadêmica, nós estamos vivendo num processo de transformações radicais no mundo. E essas transformações radicais, alimentadas por tensões geoeconômicas, tensões políticas e crises, crise financeira, crise da pandemia, crise da Ucrânia, não é? Tudo isso, de certo modo, está levando a uma nova configuração institucional, não só nos Estados, mas também em termos internacionais. E é isso que justifica a pergunta que eu estou fazendo. A ideia que a gente tem de Constituição, aquela ideia que eu apresentei na primeira aula, a Constituição como um pacto estruturante, a Constituição como sendo um conjunto de regras nos limites de um território, a Constituição como sendo um conjunto de definições dentro de uma ideia de soberania territorial. Ela tem futuro? Quando nós olhamos a trajetória da Constituição, quando nós olhamos a história da Constituição, ela começa, vamos dizer, ali no século XVIII, na esteira do iluminismo e do racionalismo, e a grande questão que se coloca é a questão que Talcott Parsons chamava do problema hobbesiano do poder. Ou seja, eu vou ter claramente aí a ideia de Hobbes. Quer dizer, o estado da natureza é um estado selvagem onde prevalece a lei do mais forte. O estado, não é, de direito é o estado da sociedade civil. O estado da sociedade civil é onde nós conseguimos enquadrar os mais fortes e criar mecanismos de igualdade. Mas, para que isso aconteça, nós temos de eliminar a liberdade natural do homem e trabalhar com uma liberdade jurídica. Qual é a diferença entre a liberdade natural e a liberdade jurídica? A liberdade jurídica é uma liberdade regulada, é uma liberdade na qual nós abrimos mão de uma parte, de um percentual da nossa liberdade natural, mas em troca dessa abertura, em troca dessa renúncia, eu vou ter o Estado de Direito, eu vou ter os meus direitos preservados, eu vou ter a minha segurança preservada, eu vou poder recorrer ao devido processo legal, portanto, ao judiciário, para defender os meus interesses. Quando nós olhamos, não é, o advento da Constituição Americana de 1787, que abre caminho para o constitucionalismo liberal do mundo moderno, ela é a grande primeira Constituição moderna, não é? Ela é a primeira Constituição do mundo moderno. Não é? Nós vamos começar a perceber que ela se sedimenta, essa ideia de constitucionalismo que vocês vão aprender com a dogmática, com as doutrinas constitucionais clássicas, vocês vão perceber, não é, que esse conceito de soberania já havia sido, não é, já vinha sendo, melhor dizendo, trabalhando com a ideia de limitação dos poderes do Estado, com vista à proteção dos direitos individuais de cada cidadão. Quer dizer, quando nós olhamos o constitucionalismo, ele está preso, não é, à Revolução Inglesa de 1688, que abre caminho para a Câmara dos Lordes, abre caminho para uma democracia legislativa. A Constituição Americana de 1787 trabalha com a ideia de tripartição dos poderes, trabalha com a ideia de reconhecimento das liberdades fundamentais dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que esse constitucionalismo liberal é a fonte do poder soberano. Ele se desloca, não é? Esse poder se desloca da pessoa do monarca
não é? Da monarquia, da figura do monarca, do rei, do imperador, que, de certo modo, controla todo um Estado, e caminha, basicamente, para a figura da nação, caminha para a figura da nação vista abstratamente como um Estado democrático de direito. Nesse sentido, o que nós vamos começar a perceber é que o constitucionalismo é a fonte de poder soberano que se deslocou do monarca para a nação. E, ao se deslocar do monarca para a nação, esse constitucionalismo, não é, acabou levando a limitações do Estado, à tripartição dos poderes, dois poderes políticos, legislativo e executivo, e um poder técnico, um poder de controle, que é o poder judiciário. É um poder não político, com carreiras, não é, burocráticas, escolhidas por concurso público, não tem uma atuação política, enquanto a atuação política referendada pelo eleitorado se passa dentro do legislativo e dentro do executivo. O que nós vamos perceber é que o constitucionalismo liberal, que se inicia com os Estados Unidos e vem avançando até a primeira metade do século XX, até 1950, até o final da Segunda Guerra Mundial, esse constitucionalismo liberal garante a igualdade formal perante a lei, garante a liberdade, garante a propriedade privada, cria, com isso, um arcabouço para o florescimento do capitalismo. Ou seja, esse constitucionalismo abre caminho para uma ideia de que somos todos iguais perante a lei, abre caminho para a ideia das liberdades, quer dizer, a liberdade que eu tenho de opinião, a liberdade de crítica, a liberdade de empreendimento, quer dizer, a liberdade econômica de constituir um negócio. Com isso, eu vou começar a perceber que esse constitucionalismo liberal vai claramente funcionar a partir da visão de uma sociedade, vamos dizer, formada por cidadãos, e daí, então, esses cidadãos têm os seus direitos, as suas garantias fundamentais, e, ao mesmo tempo, não é, o constitucionalismo liberal trata como economia de mercado. E, nessa economia de mercado, ela é regida, basicamente, pelo direito de propriedade, pelo direito privado, do modo geral, pelo direito de propriedade, pelo direito de criação de uma empresa, pelo direito da sociedade anônima e pelo direito das obrigações contratuais. Ou seja, o que vai, de certo modo, estimular a formação do Estado de Direito a partir de uma economia capitalista é o papel do direito privado, garantindo, de um lado, a propriedade, mas garantindo, de outro lado, basicamente, o cumprimento do contrato, a exigência do contrato, a partir do princípio romano de que pacta sunt servanda. Quer dizer, os pactos, os contratos, têm de servir à economia e à sociedade. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, basicamente, aí, que o constitucionalismo liberal do século XVIII e do século XIX, e que vai entrar em decadência depois da década de 1950, no século XX, basicamente, o que nós vamos perceber aí é que ele gera uma série de direitos fundamentais, ele gera uma série de liberdades públicas, ele gera uma série de franquias democráticas, ele gera uma série de, vamos dizer, direitos fundamentais, direitos humanos, que são os direitos fundamentais, os direitos de primeira geração, os direitos humanos de primeira geração. São aqueles direitos que contêm o Estado, que impedem o Estado de ultrapassar uma fronteira entre aquilo que é discricionário para o Estado daquilo que é abusivo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, no plano político, o que nós vamos perceber é que o constitucionalismo liberal tenta, de certo modo, proteger a figura do cidadão contra o próprio Estado para o qual ele abriu mão de parte da sua liberdade. Nesse sentido, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos começar a perceber, basicamente, que o constitucionalismo liberal é, basicamente, o definidor das regras do jogo político, das liberdades fundamentais, dos direitos humanos e da economia de mercado. Agora, quando nós olhamos a trajetória do constitucionalismo liberal, ele emerge com a Constituição Americana em 1877, vai, não é? 1787, vai ser objeto de grandes disputas no século XIX, mas ele vai encontrar o seu fim, esse constitucionalismo liberal, não é bem o seu fim, mas ele vai encontrar um grande problema exatamente na virada do século XX na virada da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX. O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que ali no período do pré-guerra, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós começávamos a perceber já a emergência de críticas ao capitalismo,
de críticas a um capitalismo selvagem, de um capitalismo não controlado pelo Estado, de um capitalismo que podia desempregar, de um capitalismo que podia formar oligopólio e monopólio, de um capitalismo que podia abusar dos preços. Ou seja, nós vamos começar a perceber, vindo do marxismo, vindo do socialismo, vindo da primeira encíclica papal, que foi a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ali no final do século XIX para o século XX, nós vamos começar a perceber, ali na altura de 1910, 1920, e aí vocês vão começar a perceber que, de um lado, vocês têm a ascensão do nazismo e do fascismo, mas, de outro lado, vocês têm a emergência do socialismo, do marxismo e também das doutrinas sociais da Igreja, a começar pela Rerum Novarum, não é? As novidades das coisas. Não é? O que vocês vão ter aí? Uma forte crítica social à liberdade de mercado, uma forte crítica social a um Estado que não intervém no mercado para corrigir as falhas de mercado. Ou seja, nós vamos começar a perceber que, oriundo do marxismo, oriundo do socialismo utópico, oriundo da doutrina social da Igreja Católica, valorizando os direitos sociais, nós começamos a perceber pressões para que, ao lado dos direitos humanos, ao lado das liberdades públicas, ao lado das garantias públicas fundamentais, nós tenhamos também direitos sociais, ou seja, direitos que têm por objetivo introduzir no constitucionalismo a proteção ao mais fraco, a proteção ao mais desvalido, aquilo que nós chamamos de hipossuficiente, aquilo que não tem, aquele cidadão pobre que não tem a menor capacidade de entrar num processo judicial ou numa relação social, tendo como outro um hipersuficiente. Quer dizer, evidentemente, é uma relação injusta. É aí que vocês vão começar a perceber a emergência da segunda geração de direitos constitucionais, a emergência da segunda geração de direitos humanos, de liberdades. E essas liberdades agora não são apenas as liberdades políticas, não são apenas as liberdades de opinião, de crítica, a liberdade de empreendimento e coisas do gênero. Agora nós temos de proteger o mais fraco. Agora nós temos de intervir na economia. Agora nós temos cada vez mais de aceitar que o Estado não pode ser liberal, que o Estado tem de ter um projeto de poder, que o Estado tem de ter um projeto de nação, que o Estado tem de ter um projeto de inclusão social, de correção das desigualdades sociais e, acima de tudo, o Estado tem de ter uma capacidade, uma prerrogativa e uma eficiência para contornar a economia de mercado, para intervir a economia de mercado, verificar as falhas de mercado, impor uma correção de cima para baixo das falhas de mercado, e, nesse sentido, nós vamos começar a perceber o aparecimento do direito público, o aparecimento do direito administrativo, o aparecimento do direito financeiro, o aparecimento do direito econômico, o aparecimento do direito urbanístico, o aparecimento do direito do trabalho, o aparecimento dos direitos sociais, inclusive dos direitos à saúde, dos direitos à alimentação, do direito à escola, do direito a uma escola privada, a uma saúde, uma escola pública, a uma saúde pública, a uma previdência pública e coisas do gênero. Em outras palavras, não é? Os direitos sociais são, de certo modo, essa segunda geração de direitos constitucionais, não é? Esses direitos de segunda geração passam a ser institucionalizados depois da Segunda Guerra Mundial, por uma forte pressão dos Estados Unidos. Não é? Até 1950, até a reconstitucionalização da Alemanha e da Itália, o que nós tínhamos ali era a ideia da Constituição como regra do jogo. Ela se limitava a definir as regras do jogo. Eram as constituições liberais, eram as constituições kelsenianas. O que é que nós vamos ter agora? Agora nós vamos ter a inclusão, por pressão dos Estados Unidos, na renovação das constituições europeias, começando pela reconstrução da democracia alemã e italiana, a pressão para a inclusão da ideia de equidade. Ou seja, os Estados Unidos tinham uma clara consciência de que a Segunda Guerra deixou não só uma Europa destroçada, mas uma sociedade altamente marcada pelos derrotados, altamente marcada pela pobreza, pela fome, pela falta de oportunidade, pela indignidade do valor de vida, ou seja, pela agressão que a guerra deixou como herança à dignidade do homem livre. Para contornar isso, os Estados Unidos começaram a exigir constituições com maior preocupação social. Até 1950, as grandes constituições europeias não se preocupavam com a questão social.
as primeiras questões, as primeiras constituições que começaram a se preocupar com isso foram as constituições mais novas, não é? Essas constituições construídas depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que se o Estado liberal tinha o objetivo de evitar conflitos, de dirimir conflitos, ele vai, depois da Segunda Guerra Mundial, abrir caminho para o Estado liberal, para o Estado social. E aí vai surgir o Estado do bem-estar social, o welfare state. E qual é a finalidade do Estado do bem-estar social? É garantir, com base em princípios de equidade, em princípios de isonomia, em princípios de solidariedade, uma constituição democrática com o Estado intervindo por meio de políticas keynesianas na economia e tentando, com isso, trabalhar com uma visão de crescimento econômico associada com pleno emprego. Quando nós olhamos os anos de 1950, os anos de 1960 e os anos de 1970, nós tivemos anos ou 3 décadas, que são as décadas chamadas do Estado, não é? Do bem-estar social, do Estado da sociedade industrial, do Estado que produziu altas taxas de crescimento que permitiram a empregabilidade daqueles que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. E, nesse momento, o que nós tivemos foram estados mais dirigentes, estados mais intervencionistas, estados que trabalhavam com projetos de mecanismos de planejamento e projetos de desenvolvimento acelerado, e esses estados procuravam trabalhar, do ponto de vista da sua estratégia, primeiro, com a ideia de planejamento, de regulação da economia, de estímulo ao empresariado nacional e de proteção ao trabalhador. Era um estado, portanto, que logo de saída, ele já trabalhava com a ideia de um planejamento, quer dizer, o que é que nós queremos para as finalidades da sociedade, por exemplo, americana, sociedade alemã ou sociedade inglesa para os próximos 10 anos. Quais são esses objetos? Definimos esses objetivos e construímos as condições para que toda a economia siga rumo a essas finalidades nos próximos 10 anos. Por isso, o Estado tem de formular políticas de planejamento, formular políticas de financiamento para a constituição de metas, estabelecer metas, acompanhar as metas, regular a economia, estimular os produtores que se adequarem a esse plano de desenvolvimento e proteger o mais fraco e proteger o trabalhador. Com isso, a ideia é adotar políticas keynesianas de intervenção na economia que valorizem o pleno emprego e o bem-estar social, que valorizem, não é, a ideia de governo comandando a sociedade, que valorizem a ideia de que o Estado está no topo da hierarquia, e com isso, o que é que nós vamos começar a perceber é a valorização de um tripé. Esse tripé é o Estado intervindo, a indústria nacional, as empresas nacionais, protegidas tarifariamente e não tarifariamente por políticas que impedem a concorrência de empresas estrangeiras no mercado interno. E, ao mesmo tempo, integração nacional, integração social, melhor dizendo, por meio do direito do trabalho e por meio de políticas de pleno emprego. Com isso, o que é que nós vamos começar a perceber? Vamos começar a perceber que esse tipo do Estado foi o Estado que prevaleceu nas décadas de 1950, de 1960, de 1970. Contudo, o que é que aconteceu? Não é? O que é que vai explodir esse modelo de crescimento, que é o modelo que deu certo nas décadas de 50 a 70? Foi a crise do petróleo. Foi a crise do petróleo, foi a crise da constituição da OPEP. Ainda ontem os jornais mostravam a OPEP segurando a oferta de óleo, o que obriga os bancos centrais a aumentar os juros. Quer dizer, a OPEP foi criada pelos países árabes, fundamentalmente com o objetivo de diminuir a oferta de mercado no óleo, de defender a oferta de óleo no mercado, para preservar os recursos naturais dos países árabes. Por quê? Porque o capitalismo dos anos 50 e 70 vinha crescendo com uma tal velocidade que isso, de certo modo, acelerou o consumo de petróleo no mundo inteiro e os países árabes ficaram com muito receio de perderem do dia para a noite, sem se reinventarem com o dinheiro do petróleo, com os petrodólares, perderem essas reservas naturais. Portanto, eles seguram o preço do óleo, seguram a oferta do óleo, aumentam o preço do barril e pedem algo em torno de 50 anos, algo assim, para se reinventarem economicamente. É isso que vai fazer da Arábia Saudita essa potência que vocês têm hoje, é isso que vai fazer da Copa ser jogada no Catar. Quer dizer, eles descobriram outros setores econômicos para que pudessem se desenvolver. Só que essa crise do petróleo, ao diminuir a oferta de óleo e aumentar o preço, matou
vamos dizer, a matriz energética do capitalismo ocidental, matou a matriz energética desse capitalismo liberal, desse capitalismo do bem-estar social que nós tivemos nas anos de 50, 60 e 70. Ou seja, naquele momento, o capitalismo, naquele momento, girava em torno do eixo automotriz, do setor montador. Não é? Foi o setor que liderou esse crescimento econômico da economia avançada, da economia ocidental avançada, nos períodos de 50 a 70. O que é que aconteceu a partir daí? O que aconteceu a partir daí é que, como esse modelo de crescimento se baseava no petróleo barato e abundante na oferta, isso foi para o espaço. Na medida em que isso foi para o espaço, o Estado social-democrata, o Estado do bem-estar social, esse modelo de Estado que garante os direitos sociais e valoriza os mais fracos, criando uma rede de proteção, ele entra numa crise estrutural. Essa crise estrutural o leva a social-democracia a perder as eleições dos anos 80, começando pela queda, vamos dizer, da social-democracia inglesa, com a ascensão de Margaret Thatcher e, ao mesmo tempo, também a ascensão nos Estados Unidos do Partido Republicano com Donald Reagan. O que vocês vão ter aí foi a vitória do neoliberalismo. O que vocês vão ter aí é a vitória de um Estado mais enxuto, de um Estado não mais intervencionista, de um Estado que desregulamentaria a economia, de um Estado que diminuiria o tamanho da Constituição, de um Estado que, de certo modo, cortaria direitos, flexibilizaria os direitos do trabalho e, ao mesmo tempo, privatizaria as empresas públicas e, ao mesmo tempo, também ele permitiria que certos setores econômicos funcionassem de uma maneira autorregulada, portanto, sem a presença do Estado, sem a intervenção do Estado no domínio econômico. O que é que nós vamos começar a perceber aí? Vamos começar a perceber que sai um Estado intervencionista, que sai um Estado que expande o direito social, sai um Estado que expande o direito do trabalho, que expande os mecanismos de planejamento e entra no lugar um Estado que abre mão das suas prerrogativas. Trabalha com a ideia de que quanto mais economia de mercado nós tivermos, melhor. Ele sataniza, o neoliberalismo sataniza o Estado e, de certo modo, glorifica o funcionamento da economia de mercado. É nesse contexto que nós vamos começar a perceber uma série de reformas. Eu já disse a vocês em aulas passadas, não é? Só entre 1989, que é a queda do Muro de Berlim, e 1999, 31 de dezembro, que é a véspera da entrada do euro como moeda única na União Europeia, nós vamos ter, nesses 10 anos, 2/3 dos países vinculados à ONU, 130 países vinculados à ONU, eram 187, 190 naquele momento, reformando parcial e integralmente as suas constituições para diminuí-las, para revogar direitos sociais, para ajustar as constituições a uma economia de mercado mais dinâmica, a uma economia de mercado menos sofrida, não é? Menos com intervenções do Estado, e, portanto, não é? A ideia foi reformar, substituindo um Estado social-democrata para um Estado schumpeteriano, para um Estado liberal. Quais são as características do Estado liberal? Enquanto o Estado keynesiano trabalhava com políticas de planejamento, regulação, estímulo e proteção, o novo Estado que vai surgir na década de 1990 com Thatcher, o Estado liberal que vai surgir com Reagan, vai valorizar a abertura econômica, a inovação tecnológica e a competitividade das economias ocidentais. Ao mesmo tempo em que o Estado keynesiano trabalha com políticas de pleno emprego e bem-estar, o Estado, não é, que vai surgir, o Estado liberal vai valorizar a ideia de equilíbrio orçamentário e a ideia de responsabilidade fiscal. Enquanto o Estado social valorizava a previdência pública, o nosso INSS, o Estado que vai surgir, o Estado liberal, vai valorizar o autofinanciamento previdenciário. Ou seja, nós não mais contribuímos para uma previdência pública e vamos ter de nos aposentar comprando um plano de previdência privada. Ou seja, nós vamos perdendo direitos e o Estado vai jogando nas nossas costas uma hiperresponsabilização pelas nossas vidas. Vai diminuir a oferta de serviços públicos de qualidade e saúde e educação, vai tentar trabalhar com a ideia de que o ensino público e a saúde pública têm de ser pagas pelo consumidor, independentemente de ele já pagar imposto, e por aí vai. Ao mesmo tempo, enquanto no Estado keynesiano nós tínhamos um tripé,
que era, basicamente, o Estado através das empresas públicas, ao mesmo tempo a indústria nacional e a integração social, com o apoio dos grandes sindicatos. O que nós vamos ter no Estado liberal é um outro tripé. É o tripé da desestatização, é o tripé da desregulação da economia, ou seja, desregular é criar as condições para que os diferentes cadeias econômicas se autorregulem sem que o Estado intervenha. Ou seja, de certo modo, fazer com que tudo aquilo que for regra é uma regra privada no funcionamento da economia no tempo do neoliberalismo. Vai trabalhar com a ideia de desregulação e vai trabalhar com a ideia de uma integração da economia nacional numa economia globalizada. É aí que o processo de globalização vai começar a ganhar muita velocidade. Ele vai enfrentar um baque em 2008, que foi a crise financeira, mas a globalização se mostrou resiliente, passou aquele ano de 2008 apertada por causa do subprime nos Estados Unidos, ou seja, financiamento da moradia popular, mas passada a crise financeira, a globalização avança. Ao avançar, a globalização enfrenta a crise da pandemia, tudo indica que ela conseguiria ser resiliente quando vem a crise da Ucrânia, e ela está se mostrando resiliente. Ou seja, a questão vai começar exatamente aí, nessa vitória de Thatcher, nessa vitória de Reagan, nessas reformas constitucionais de 130 países vinculados à ONU, sempre no sentido de caminhar na linha do liberalismo, é que nós vamos ter a aceleração do processo de globalização. A pergunta que eu faço é a primeira que eu apresentei hoje. Qual é o futuro da Constituição? E agora eu faço a seguinte pergunta. Para responder a pergunta se a Constituição tem futuro, eu tenho de fazer uma segunda pergunta. E a pergunta é: o Estado-nação tem futuro? O Estado-nação vai saber lidar com a globalização? Como a globalização supera a ideia de território? Como a globalização supera a ideia de fronteira? Como a globalização supera a ideia de soberania? Ela tende, a superar a ideia de território, de soberania e de fronteira? Como é que nós podemos fazer uma democracia onde as fronteiras de um Estado são porosas, onde as fronteiras do Estado já não são mais levadas a sério? Nós vamos começar a perceber as fusões, nós vamos começar a perceber experiências de federação regional, como é o caso do NAFTA, como é o caso da União Europeia, como é o caso dos países do Pacífico, o ASEAN. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a globalização, acabou, a globalização dos mercados, a globalização da economia, ela acabou dando maior mobilidade aos mercados financeiros, maior mobilidade aos meios de produção, maior mobilidade para a atuação das empresas mundiais, em detrimento da autoridade dos Estados. Quanto maior é a velocidade da globalização dos mercados financeiros, menor é a capacidade que os bancos centrais nacionais têm de controlar esses mercados. Ao mesmo tempo, também nós vamos começar que as empresas mundiais vão condicionar a instalação de fábricas, portanto, geradoras de emprego, nos países que lhe derem vantagem e nos países cujos estados não resolverem expandir o direito do trabalho, não resolverem expandir os direitos sindicais, ou seja, eles querem produzir, basicamente, a um custo trabalhista de produção muito baixo. Não querem ter o enfrentamento dos dissídios coletivos com os sindicatos. E com isso, o que vocês vão começar a perceber? Vão começar a perceber uma tendência das economias, das empresas mundiais, dos países ocidentais, a deslocarem para as ditaduras asiáticas a produção de bens de suprimento, a produção de bens de tecnologia leve, mas que são intensivas em mão de obra. Por quê? Porque nós temos uma oferta brutal de mão de obra dos países asiáticos, a começar pela China, e na lei da oferta e da procura, como eu tenho muito trabalhador passando fome, a oferta de trabalhadores é maior do que as demandas de emprego, nós vamos começar a perceber que o salário é muito baixo nesses países asiáticos, ao mesmo tempo as ditaduras inviabilizam direitos e justiça do trabalho, e com isso o que é que nós começamos a perceber? Nós começamos a perceber claramente que a China, por exemplo, a Singapura, por exemplo, fazem um dumping social, quer dizer, eles exploram vamos dizer, a sua mão de obra barata, como uma forma de atrair investimento dos países ocidentais. E isso vai fazer que nós tenhamos a formação das cadeias globais de valor. E a pergunta que se faz é dupla. Como é que ficam os estados, por exemplo, como o Brasil, como a Argentina, como a Alemanha, como a Inglaterra, que têm um direito do trabalho forte, que têm uma luta, tem lutas políticas sindicais fortes, Nesse sentido, o que é que faz as empresas? Elas não têm interesse em se manterem no Brasil, na Argentina, na Alemanha e na França, elas deslocam
essa produção que é intensiva em mão de obra para a Ásia, onde não tem ditadura. Ou seja, o que as, vamos dizer, ditaduras asiáticas fazem, não tem democracia. O que elas fazem é um dumping em cima das democracias ocidentais. E com isso, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo cada vez mais o surgimento daquilo que na sociologia, na economia política, nós chamamos de demandas pós-nacionais. Quais são as demandas pós-nacionais? Eu estou entrando num período em que nós estamos discutindo, fundamentalmente, a crise estrutural do Estado. Quando veio a crise do petróleo e houve a necessidade de se reorganizar o capitalismo social-democrata do pós-guerra, dos anos 50 e 70, nós vamos perceber que os anos 80 foram anos de tumulto, foram anos de inflação, foram anos de desemprego, foram anos de estagnação, foram anos em que a economia global, o comércio global, travou. Não é? Quem importava deixou de importar, portanto, quem exportava deixou de exportar. Com essa década perdida, que foi a década de 1980, daí veio o termo década perdida, nós vamos perceber que vai surgir um novo tipo de capitalismo. É um capitalismo não mais organizado, não mais keynesiano, mas é um capitalismo concorrencial. É um capitalismo com menor presença do Estado, é um capitalismo com maiores iniciativas dos atores econômicos, é uma economia que vai se globalizando, os mercados nacionais vão se ou eles aceitam, não é, se inserirem no contexto de globalização, ou eles vão, de certo modo, se tornando marginais. Vejam que hoje o único país realmente marginal, com dificuldade para entrar no mercado globalizado, é a Coreia do Norte. Não é? Há alguns países, como o caso dos países americanos, latino-americanos, como é o caso do Brasil, que demoraram, num certo momento, para, vamos dizer, aceitar a globalização, aceitar que esses países teriam de abrir os seus mercados. Esses países, de certo modo, chegaram atrasados, como é o caso do Brasil, à globalização. O que é a globalização? Ela é um fenômeno complexo. E essa globalização tem as seguintes características. Ela é multicêntrica, ela é multicausal, ela é multiforme, ela é multitemporal e ela é multiespacial. Vejam, ela é multicêntrica, ela opera com muitos centros. Há vários centros de emanação de direito na economia globalizada. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que na economia globalizada, os setores industriais vão, de alguma forma, seguir as orientações de uma organização multilateral, os setores financeiros vão seguir a orientação do Banco de Compensações Internacionais, que é sediada na Basileia, na Suíça, os segmentos voltados ao comércio vão seguir as orientações da Organização Mundial do Comércio, que é sediada na Suíça, e a saúde vai para a Organização Mundial da Saúde, também sediada na Suíça. A Organização Internacional do Trabalho vai assumir a responsabilidade por dar orientações. Quer dizer, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que os Estados vão se enfraquecendo, os Estados vão perdendo jurisdição, e parte da titularidade da iniciativa do legislativo dos parlamentos nacionais é transferida para organismos multinacionais, supranacionais ou nacionais, ou internacionais. Quer dizer, nós vamos começar a perceber um crescente protagonismo da OCDE, um crescente protagonismo do Banco Mundial, um crescente protagonismo do Fundo Monetário Internacional, um crescente protagonismo do Banco de Compensações Internacionais, um crescente protagonismo da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial da Saúde. E, com isso, decresce, não é? Diminui o protagonismo dos Estados nacionais. Então, o que significa isso? A globalização é um processo multicêntrico, porque ela tem, não é, multicentros de emanação de poder. Ela é multicausal, ela tem fatores complexos e contingentes que a deflagraram. Não é? A globalização não é linear, a globalização não tem uma história linear, ela é contraditória, ela tem uma série de, vamos dizer, de fatores que são muito complexos e de contingências que a afetam. Ela é multiforme, quer dizer, ela tem várias formas. Ela vai mudando conforme o contexto. Não é? Vejam que nós estamos vendo agora o Jornal Valor Econômico, que é um jornal do empresariado, discutir exatamente isso. As cadeias globais de valor vão desaparecer, né? E esses jornais dizem não, mas elas vão agora sofrer um processo de mudança, porque, evidentemente, as grandes empresas mundiais não vão colocar 100% da sua produção de bens de suprimentos, de microcondutores ou de chips em países como a China. Por quê? Porque se a China entrar numa crise, como aconteceu com a pandemia, simplesmente ela fecha os seus mercados e a economia ocidental fica sem ter suprimento e as cadeias produtivas vão, de certo modo, caindo uma a uma como um jogo de cartas. Não é? Então, o que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo claramente, hoje, cada vez mais, a estratégia das grandes empresas mundiais de começar a criar fábricas no Ocidente, onde há democracia, aceitar, em um determinado momento, eles podem pagar
custo do trabalho um pouco maior, mas eles têm uma segurança jurídica de que eles não vão ter a China corrompendo, vamos dizer, ou travando a fluidez das cadeias globais de valor. Portanto, é aí que vão surgir as demandas pós-nacionais. É aí que vão surgir as demandas pós-nacionais. Quais são essas demandas? Primeira demanda é a desregulação legislativa. Traduzindo, o que quer dizer esse palavrão? Desregulação legislativa quer dizer o seguinte: quem é que vai regular a globalização? Quem é que vai regular os mercados financeiros globalizados, os mercados comerciais globalizados, os mercados de bens e serviços globalizados? Não é? Aí, nesse momento, o que nós vamos perceber é que os grandes países e as grandes empresas querem fazer com que isso seja centralizado em organismos multilaterais. Querem, portanto, fazer com que os estados deixem de se autorregular ou deixem de ter um parlamento que produza leis próprias, ou ele pode produzir em áreas de valores, em áreas de, vamos dizer, de educação, etc. Mas no que se refere a finanças, no que se refere a contratos entre empresas, o que se refere a comércio, o que se refere à produção, tudo isso sai da alçada do Estado-nação. E isso acaba enfraquecendo, de certo modo, o quê? Tende a enfraquecer os parlamentos. Os parlamentos vão continuar existindo, mas em vez de terem grandes discussões, vão virar coisas como tiririca e coisas, não é, discutindo algumas coisas menores. Não é? Eu estou muito preocupado com o que eu vi com o noticiário dos jornais. Não é? Eles falam, olha, o fulano de tal elegeu, o presidente elegeu que vai se reeleger, surpreendeu, elegeu os 9 senadores. Ele está preocupado em colocar Damares, fazendo com que a Damares ou o general Mourão ganhe o controle do Senado. Agora, ele não passou pela cabeça dele, não passou pela cabeça de muitos jornalistas, que hoje o Estado, não é, tem um parlamento cada vez menor, com uma representação problemática, o sistema partidário é problemático, mas a jurisdição do parlamento diminuiu, o tamanho da jurisdição dele diminuiu. Essa, portanto, é a primeira demanda pós-nacional. Promover uma desregulamentação legislativa. Diminuir o tamanho do legislativo, diminuir o alcance do legislativo, fazer com que ele perca para organismos multilaterais a possibilidade de impor leis. Por quê? Porque na concepção da economia globalizada, nós temos de trabalhar cada vez mais com uma visão de um direito unificado, com a visão de um direito que vai convergindo. Ele vai convergindo as diferentes famílias jurídicas e vai, de certo modo, integrando-as. Ele vai, de certo modo, amoldando-as dentro de uma perspectiva de se trabalhar numa linha de, vamos dizer, quase que um direito único. Um direito único não quer dizer direito global. Não vai existir uma globalização do direito nesse sentido. Depois a gente vai ver isso. Mas eu quero só mostrar para vocês um dado, por acaso esse livro está aqui, não é? Nós, vocês e eu, trabalhamos o tempo todo, nós trabalhamos basicamente com a ideia de direito franco-românico. É? E a globalização trabalha com a ideia do direito da common law. Quer dizer, a globalização, obviamente, não é? Ela trabalha a partir da realidade americana e inglesa. Ela trabalha onde nós temos o centro dos mercados industriais mundiais. Então, veja, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer nessas demandas é que as empresas preferem trabalhar com o sistema anglo-saxônico, com a common law, porque ele é mais seguro, ele é mais objetivo, ele é mais maleável do que o direito dos países, vamos dizer, do direito franco-românico. Vejam, por exemplo, que há um relatório do Banco Mundial dizendo o seguinte: é preciso que países com uma legislação franco-românica, como é a brasileira, substituam o mais rapidamente, por isso, mais rapidamente, a sua estrutura jurídica, a sua arquitetura jurídica, pela arquitetura da common law. Qual é a vantagem? Primeira vantagem, a common law oferece mais proteção aos investidores e garante às empresas melhor acesso a financiamento de capital, de que os países com a civil law, como evidenciado pelas bolsas de valores do Brasil, entre outras, não é, geram crise. Segundo, common law, os países com a common law oferecem mais proteção aos investidores externos com relação aos insiders, não é? aos problemas com acionistas com informações privilegiadas, em comparação com a produção oferecida pelos países da civil law. Terceiro, os países com a common law facilitam mais a inserção das novas empresas no mercado global, como fica claro, não é? Com essas pesquisas, como mostram essas pesquisas, quanto tempo demora para se abrir uma empresa, quanto tempo demora para fechar uma empresa, quanto tempo demora uma ação judicial, vamos dizer, de falência e concordata, não é? Qual é a tese? A tese é: o nosso direito, o direito franco-românico, é muito fraco, é inseguro, é lento, é, vamos dizer, arcaico.
Não é? Quarto item, os países com common law têm tribunais mais eficientes, menos formalistas, conforme medido o tempo gasto, conforme medido pelo tempo gasto para desalojar um inquilino, um inadimplente ou cobrar uma dívida depois de um cheque que voltou. Quinto lugar, os países com a common law regulam menos seus mercados de trabalho e têm mais participação da mão de obra e taxas de desemprego menores do que os países da civil law. Sexto, né, os países da common law têm mais exigências no que concerne à divulgação de informações dos balanços, o que, mais uma vez, encoraja os investidores. E, por fim, os países da common law têm procedimentos mais eficientes em caso de insolvência, como a hipotética bancarrota de um hotel. Eu hoje tive um contato muito grande com um grande amigo que escreveu um paper, o professor Pérez Farida, que foi presidente do Banco Central, e foi presidente do BNDES, e foi um dos pais do Plano Real, e ele escreveu um texto junto com Edmar Baixa e junto com André Lara Rezende, um texto que é muito interessante. O texto dele mostra exatamente essa ideia da desregulação legislativa. Eles foram estudar a Bolsa de Valores de São Paulo e descobriram que as operações com Petrobras, com as ações da Petrobras, com as operações da Gerdau, com as operações do Banco Itaú e da Itaúsa, são pequenas e que as grandes operações com esses papéis são feitas na Bolsa de Nova York. Eles descobriram que o volume de negociações das ações da Petrobras, do Itaú, da Gerdau, das grandes empresas, né, brasileiras, é muito maior nos Estados Unidos do que aqui. Eles também descobriram que as grandes companhias seguradoras, que têm grandes planos de previdência privada e, portanto, precisam investir nessas ações para formar o seu portfólio a partir dos seus cálculos atuariais, para poder depois distribuir isso quando os trabalhadores se aposentarem, elas preferem comprar estas ações. Mas tem um dado, elas preferem comprar essas ações não na Bolsa, não na Ibovespa, né? Elas preferem comprar na Bolsa de Nova York. Vejam, as empresas brasileiras estão negociando mais os seus recibos e os seus papéis na Bolsa de Nova York do que na Bolsa no Brasil. As companhias seguradoras, que têm grandes fundos de pensão, preferem comprar essas ações das empresas brasileiras em Nova York e não no Brasil. Por quê? Não é? E aí, então, é que surge exatamente isso que o Pércio, que o André Lara Rezende e o Baixa disseram. É caro produzir no Brasil, porque o judiciário é inseguro, o judiciário é lento, o tempo de duração de um conflito muitas vezes ultrapassa 10 anos e por aí vai. Não é? Vejam, o que eles estão querendo dizer é exatamente isso. É preciso haver uma reforma jurídica. E se vocês olharem, vocês vão perceber que a lei de sociedades anônimas já está dentro do padrão americano, as demonstrações de contabilidade já estão dentro do padrão do direito americano. Se vocês olharem, a lei que estimula a abertura de empresas está sendo mudada para valorizar a dimensão da common law. Ao mesmo tempo, vocês vão tendo cada vez mais o quê? Vão tendo uma enorme dificuldade de perceber que na magistratura e no Ministério Público, os nossos operadores jurídicos têm uma visão franco-românica, uma visão muito ultrapassada, e, ao mesmo tempo, vocês vão perceber que eles têm dificuldade de lidar com essa nova concepção de, vamos dizer, de direitos anglo-saxônicos que estão entrando aqui no Brasil. Grande direito anglo-saxônico que entrou no Brasil se deu fundamentalmente na lei de falências e concordatas, na lei de marcas e patentes, que está mudando, na legislação do Banco Central e, fundamentalmente, com a emenda 45, que introduziu a reforma do Judiciário do Brasil e modificou e exigiu uma reforma estrutural da legislação processual, dos códigos de processo civil e do Código de Processo Penal, que estão sendo mudados. O civil já mudou e o penal deve ser votado, estava para ser votado, deveria ter sido votado até, mais ou menos, a previsão é que ele vá votado em outubro. Eu acho que não vai ser votado, mas a previsão da Câmara e do Senado era votá-lo agora em outubro, dentro desse modelo americano. Segunda demanda pós-nacional é a ênfase na exclusiva regulação dos mercados dos negócios pelas regras praticadas no mundo dos negócios. Traduzindo, é a ideia de valorizar a lex mercatória. É de deixar, não é, que numa economia globalizada, os atores econômicos globalizados não fiquem, vamos dizer, sujeitos às demandas jurídicas e às obrigações judiciais dos Estados nacionais. A ideia é eles é que se virem. A ideia que eles pedem é deixe que nós criamos uma lex dos mercados, deixem que nós criamos uma norma, as nossas normas de acordo com a nossa experiência. E nós vamos administrar a resolução dos nossos conflitos por meio dos tribunais de amostragem. Não é? A ideia é substituir o judiciário pela amostragem. Não é? Desculpe, pela amostragem não, pela arbitragem. Não é? O que nós vamos perceber é exatamente esse. A tentativa das grandes economias globais de trabalhar, não é? De enfatizar a exclusiva regulação dos negócios pelas regras praticadas no mundo dos negócios.
é a ideia da lex mercatória. Terceira demanda é a ênfase na ilimitada liberdade negocial. Ou seja, o que é que os mercados querem? O que é que a OCDE quer? O que é que o Banco Mundial quer? Quer que o Estado não intervenha na liberdade de contrato. Não tem essa história de ficar limitando, não é, a liberdade de contrato. Quando a Constituição foi promulgada, quando a Constituição foi promulgada em 1808, vários economistas brasileiros que trabalhavam para organismos multilaterais disseram que isso travaria o mercado interno. Eu me lembro, não é, claramente, algo que os economistas brasileiros formados em Chicago diriam. Vejam, por exemplo, uma empresa que trabalha nos Estados Unidos, trabalha no México, trabalha na Europa, trabalha no Brasil. Quer dizer, para ela é caro montar departamentos jurídicos para trabalhar com os direitos locais. O que elas querem é uma ilimitada liberdade negocial. E a grande crítica no Brasil é porque razão a Constituição brasileira foi colocar a palavra função social da propriedade. O que quer dizer uma função social da propriedade? O que quer dizer esse social? Não é? Ao mesmo tempo, a função social do contrato. O que quer dizer esse social do contrato? Há muito tempo, eu me lembro que, num debate, um diretor do Banco Central, formado nos Estados Unidos, me disse o seguinte: professor, essa ideia de função social do contrato acaba abrindo caminho para que o MST possa, em nome da função social do contrato, tentar pressionar a propriedade privada em detrimento da propriedade privada para admitir o direito de moradia, não é? Que vem sendo constituído com ocupações. Quanto maior for a tendência da geração de juízes mais jovens, de levar em consideração o conceito social da propriedade, valorizando o direito de moradia em detrimento do direito de propriedade, menor os fundos americanos, menor serão os investimentos dos fundos europeus no Brasil. E hoje nós não podemos prescindir para criar emprego desses fundos, do dinheiro desses fundos. Ou seja, nós vamos começar a perceber esse tipo de problema. Quarto lugar, nós vamos começar a perceber a desvalorização. Desculpe. Nós vamos começar a perceber a desvalorização da publicidade e da transparência das operações relativas ao Estado. Traduzindo, o que o mercado quer não é algo cristalino. O que o mercado quer é uma relação opaca, uma certa opacidade. Eu já disse isso a vocês. Vejam, por que é que nós tivemos no governo Fernando Henrique o fato do Banco Central ter instituído um conselho de política monetária dentro dos padrões americanos. Ele é rigorosamente opaco. As reuniões são sigilosas, não vaza nada, há um relatório que é feito. Esse relatório é escrito por um economista. Num economês que o cidadão comum não é capaz de ler e que só aqueles que trabalham para os grandes bancos, fundos de investimento, corretoras, etc., seguradoras, têm capacidade de entender. A ideia é exatamente essa, diminuir o alcance da democracia. O argumento é um argumento cruel. O argumento é no sentido de que uma parte significativa do eleitorado, por ser pobre e não ter renda, não tem qualificação intelectual para votar. A ideia é, aos poucos, ir tirando, não é, daquilo que a democracia pode decidir, não é, para que, sob a justificativa de que aquilo é muito técnico e que o povo não tem capacidade de entender o que é técnico, tirar da democracia uma parte daquilo que ela vem discutindo. Diminuir a pauta da democracia, diminuir a agenda da democracia. Reduzir a agenda da democracia, sob o argumento de que isso é matéria técnica. E matéria técnica, quando a política interfere, gera corrida bancária, gera desvalorização do dólar e coisas desse tipo. Portanto, não é? O que nós estamos vendo é a ideia de uma desvalorização da publicidade e da transparência das operações relativas ao Estado, ao público em geral, aos destinatários dos negócios e à massa de acionistas. É quase como se nós disséssemos o seguinte: economia é economia. Quem vai discutir economia é economista. Não tem de colocar Tiririca discutindo, não tem de colocar Bolsonaro, não tem de colocar esse pessoal, pastor Sargento Isidoro, ficar discutindo economia. Não é? Esse pessoal não tem nível, não tem, vamos dizer, capacidade técnica de entender, não é, o que são essas operações de swap ou o que são operações estratégicas de fundos de investimento, o que são os derivativos e coisas desse tipo. Não é? A ideia é exatamente esta, não é? Tornar estas discussões mais fechadas e deixadas ao mercado, e quando elas forem, do ponto de vista do Estado, portanto, no poder público, fazer o que acontece, por exemplo, em muitos países, como é o caso do Brasil, com o Copom trabalhando com a ideia de opacidade. Eu já disse a vocês, há 4 semanas atrás,
morreu um meu colega, professor de filosofia do direito, de sociologia do direito da Universidade de Buenos Aires. Nós fomos muito próximos, não é? E ele escreveu, enquanto eu fazia a minha titularidade aqui, com uma tese sobre o direito na economia globalizada, a tese dele era uma tese sobre a opacidade no direito. Quer dizer, por que numa economia neoliberal, por que numa economia globalizada, mundializada, o mercado quer uma opacidade do direito? Quando, na tradição da democracia representativa dos Estados liberais, prevalece o princípio da publicidade dos atos legais. Não é? Prevalece a ideia de moralidade pública, prevalece uma lei de improbidade administrativa. Não é? Por que os mercados não querem isso? Não é? Vejam, é isto que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é? Isso vocês precisam, isso talvez só os professores de sociologia do direito devam dar isso a vocês. Cobrem isso dos professores, perguntem a respeito disso aos professores de teoria do Estado e aos professores de direito constitucional. Os mais jovens que têm uma visão de como é que o direito vai, de certo modo, sendo obrigado a mudar, e nós vamos começar a substituir a ideia da fonte formal do direito, a ideia de monismo jurídico, a redução do direito ao direito do Estado, a ideia de uma tripartição dos poderes. Tudo isso está sendo substituído por uma ideia de pluralismo jurídico, por mudanças na função do Estado, por mudanças no papel do Estado, por um certo esvaziamento de algumas prerrogativas do Estado. O Estado vai caminhar em linha dupla. De um lado, ele vai delegar parte da titularidade da iniciativa legislativa para os organismos mundiais, não é? Multilaterais, supranacionais e internacionais. E outra parte do seu poder legislativo ele vai jogar para a livre negociação. Não é? E a livre negociação não é só uma livre negociação entre as empresas. A livre negociação é uma livre negociação entre sindicatos, entre movimentos sociais, entre coletivos, entre centros acadêmicos. Ou seja, a ideia é desregular, a ideia é desburocratizar, a ideia é desconstitucionalizar, a ideia é flexibilizar, a ideia é desconstitucionalizar. A ideia é deixar o Estado mais leve, ele vai só agir em algumas áreas estratégicas, como segurança para a coletividade, o resto vai virar autonegociação, o resto vai virar aquilo que poderá vir de fora para dentro, sob a forma de minutas jurídicas que vão sendo emanadas pelos organismos multilaterais. Só para vocês terem uma ideia, basicamente, quem percebeu isso com uma certa clareza foram os novos juristas que tiveram sociologia do direito. Vejam o que aconteceu no caso da Lava Jato. Eles perceberam claramente o quê? Eles perceberam que o direito brasileiro penal, o Código Penal é de 1940 e o Código de Processo Penal é de 41, dentro de uma tradição franco-românica e voltados à realidade da década de 40 do século XX, que era de uma sociedade agrária exportadora. Com o governo Fernando Henrique, o OCDE propôs, e ele aceitou, em troca de vantagens, em troca de juros, em troca de financiamentos com juros mais baixos e acessos a novas fontes de tecnologia, ele aceitou importar, converter a minuta de direito penal econômico do Banco Mundial, que foi feita em 1985 pelo Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro, que foi criado pela OCDE para combater o terrorismo, asfixiar financeiramente o terrorismo e, ao mesmo tempo, asfixiar as máfias russas e italianas. A ideia foi levar, vamos dizer, uniformizar, para melhorar, vamos dizer, o controle das finanças mundiais e das atividades bancárias mundiais, fazer com que houvesse uma espécie de uma homogeneização do direito penal internacional. E o Brasil comprou isso, a ideia, recebeu dinheiro, recebeu acesso a mercados e conseguiu colocar no ordenamento penal brasileiro um capítulo, não é? Uma lei específica para lidar com o direito penal econômico. Qual é a característica desse direito penal econômico? Ele é um direito penal econômico que opera com uma linguagem de princípios. Ele opera com a linguagem de probidade, não é? Probidade, conceito de mulher honesta, essas coisas todas. São conceitos vagos. Esses conceitos, ao serem interpretados, eles são muito vagos, que eles têm de ser interpretados. Os juízes de primeira instância vão agirem como colegislador e vão, nesse sentido, legislar para o caso concreto. Os juízes da Lava Jato perceberam isso. Ao perceberem isso, o que é que vocês tiveram aí? Eles começaram a fazer política, eles começaram a interpretar livremente, não é? Certos princípios muito abertos, princípios jurídicos muito abertos, trazidos pelo direito penal econômico. E o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que, num determinado momento, ali a gente começa a perceber que as decisões do juiz da sexta vara, Sérgio Moro, que acaba sendo eleito senador, ou do Dallagnol, que era o chefe da Força Tarefa, eles tinham interesses partidários, eles tinham interesses políticos, eles usaram esse direito penal econômico que veio, não é? Ali na altura de 1985, eles usaram mais contemporaneamente, e com isso eles se destacaram como ferozes defensores da moralidade pública, e isso resultou claramente numa partidarização da hermenêutica jurídica.
Essas questões vieram, essas questões estão surgindo, elas continuam surgindo ainda nesse sentido que eu estou mencionando para vocês. E isso está gerando o quê? Isso está gerando a crise do constitucionalismo. O que é essa crise do constitucionalismo? A crise do constitucionalismo, não é? É uma crise que gera as seguintes características, os seguintes efeitos. Ela gera as seguintes consequências. Primeiro, a crise do constitucionalismo vai, de certo modo, pôr em xeque a ideia de soberania nacional. Mas a soberania nacional é decadente como conceito constitucional, é isso que eu quero dizer. Como conceito formal, ela não vai desaparecer. Mas, se vocês olharem, vocês vão perceber como é que a integração da União Europeia funcionou. Como é que vocês têm uma integração do ponto de vista das relações do Canadá com os Estados Unidos, das relações que vocês têm em alguns países asiáticos. É essa a ideia, não é? Nós estamos percebendo claramente uma perda, não é, de poder político da ideia de território, uma perda de poder político da ideia de soberania, da ideia de um certo esvaziamento do Estado. Ele não vai diminuir, mas ele vai mudar o seu papel. Ele vai trabalhar com papéis, cumprindo algumas ordens que vêm de fora para dentro e respeitando os acordos que forem fixados dentro da economia de mercado e dentro da vida social brasileira. Segundo efeito da crise do constitucionalismo, vai impossibilitar as políticas keynesianas em um só país. Vejam, vamos imaginar que o Lula ganhe a eleição agora em 30 de outubro. Vamos imaginar que, num contexto de políticas liberais, ele tenta voltar às políticas, não é que ele adotou políticas keynesianas que o Fernando Henrique segurou, esvaziou, não é, mas que o Lula conseguiu, de alguma forma, recuperar algumas delas. Veja, o que é que vai acontecer? Se o Brasil vai ficar só, não é, com a política keynesiana, e todos os estados no entorno vão ficar com políticas neoliberais, em que medida os investimentos estrangeiros vêm ou não para o Brasil? Em que medida nós vamos ficar mais presentes ou menos presentes na economia globalizada? Conversar hoje com esse, que é um grande amigo há muitos anos, há 40 anos, mas nós fomos para conversar exatamente isso. Ele me pediu até para fazer uma palestra disso que eu estou discutindo com vocês, porque os economistas, segundo ele, os empresários, segundo ele, não conseguem perceber essa complexidade da economia globalizada. Eles trabalham de uma maneira binária, lá é melhor do que aqui. Não é? Eu estou dizendo que não é assim que a coisa funciona. Eu estou querendo mostrar para eles o seguinte: se nós tivermos a vitória do Lula, ele vai ter um compromisso com o eleitorado, com as políticas keynesianas. A história dele é essa, a história do PT é essa. Agora, será que esse pessoal tem noção de que eles vão pagar um preço muito alto? Porque se os países, se os demais empresas mundiais resolverem tirar durante algum tempo os seus investimentos no Brasil, em que medida isso não pode gerar desemprego, isso não pode causar violência, em que medida isso não pode gerar problemas do Lula na sua própria base? Vejam, estas questões são questões que lá levaram, na segunda-feira, quando se viram como as bolsas aqui no Brasil, viram o Bolsonaro mais crescendo, mais forte do que se imaginava, as bolsas subiram 5%, estão subindo até hoje. Nós estamos na quinta-feira, ela já subiu na segunda até quinta-feira. Essas coisas é que nós, no campo do direito, não vemos. Eu não estou julgando aqui, mas eu estou querendo tornar a mente de vocês mais sofisticada, mais aberta, mais refinada. Como eu disse na aula passada, olhar mais o xadrez pelo ângulo do rei e da rainha do que pelo ângulo dos peões. Terceira questão que vai surgir, não é, com a crise do constitucionalismo é a ideia, não é, de que o Estado vai ficando cada vez mais limitado em suas políticas fiscais. Quer dizer, o Estado nacional, numa economia globalizada, perde a liberdade de adotar uma economia fiscal própria. As pressões da economia globalizada são no sentido de que vamos ter, não é, um processo jurídico de, vamos dizer, convergência e harmonização das legislações. Isso dá mais segurança jurídica e isso reduz o custo jurídico das transações econômicas. Vejam, isso é patrocinado pelas reformas, pelas 3 gerações de reformas da OCDE. A reforma macroeconômica de primeira geração, ali na altura de 1980, a reforma microeconômica, ali na altura de 2000, que vai resultar no Brasil na emenda 45, e agora as reformas de terceira geração, que trabalham com a ideia de crescimento autoambientado, com crescimento com responsabilidade ambiental. Com isso, o que é que vocês percebem? Diminui a autonomia. Não estou falando juridicamente, estou falando na realidade. Não é? A Constituição brasileira pode continuar, mas vai diminuir a capacidade que o Estado brasileiro tem de adotar políticas fiscais que sejam muito diferentes das políticas fiscais dos países com os quais ele se relaciona, ou dos países com os quais as empresas que atuam no Brasil se relacionam. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Não é? Mas vejam, a crise do constitucionalismo vai limitar a autonomia, a discrecionariedade do Estado nas suas políticas fiscais.
Com isso, nós vamos sendo cada vez mais pressionados a adotar políticas de austeridade fiscal, a tal ideia de teto de gastos. Não é? Com isso, o que é que nós vamos perceber? Vai sobrar cada vez menos recursos para financiar políticas de inclusão. A tendência é de sobrar cada vez menos recursos, não é, para mecanismos de formação da igualdade, ou melhorar a qualidade dos serviços públicos para a população. Ou seja, é a corrosão de um dos pilares básicos do Estado do bem-estar social. Ao mesmo tempo, nós vamos ver uma quarta consequência, é a corrosão da ideia de fronteiras, elas vão ficando cada vez mais porosas. Em quinto lugar, nós vamos começar a perceber, não é, cada vez mais uma abertura de caminho para o esvaziamento, não é, para o esvaziamento das políticas de segurança dos Estados. Se vocês olharem, vocês vão perceber que discretamente, não é, claramente vocês começam a perceber que dentro da Europa, na União Europeia, isso está vazando para outros países. Lá, hoje vocês têm alguns pactos entre o Canadá e os Estados Unidos, que é trabalhar com uma política de segurança pública internacionalizada, com uma política de segurança pública transnacionalizada. Ou seja, vocês vão começar cada vez mais a perceber também um processo de uniformização de métodos policiais, ou seja, a própria ideia de segurança pública, de alguma forma, acaba sendo transterritorializada. Mas, além disso, né, também nós vamos começar a perceber que, ao diminuir o poder de coerção dos Estados, as mudanças estruturais da ordem econômica mundial vão afetar dramaticamente o direito constitucional, as doutrinas constitucionais do século XVIII e XX. E são as doutrinas com as quais vocês vão lidar o ano que vem. Né? É chato dizer isso, né? Mas eu acho que eu tenho autoridade como decano, como um dos professores mais velhos da faculdade, dizer isso. Quer dizer, nós vamos começar a perceber uma temática, né, que é uma temática que muitas vezes sequer penetra no curso de graduação das faculdades de Direito, né, com raras exceções como INSPER e IGV no Rio e IGV em São Paulo. Né? O que eu quero dizer? Ao diminuir o poder de coerção dos Estados, ao diminuir a soberania dos Estados, ao diminuir a discricionariedade do Estado, ao diminuir a jurisdição do Estado, ele está sendo enfraquecido. Na medida em que ele está sendo enfraquecido, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns problemas para estudar e tentar tirar uma lição daí. Quais são esses problemas? Quais são essas consequências? Eu vou apontar para vocês 7 consequências. Primeiro, nós estamos vendo hoje, nós da sociologia do direito, na teoria do direito, na filosofia do direito, nós estamos vendo hoje, né, a dogmática jurídica tem dificuldade para isso, nós estamos vendo hoje o surgimento de novas fontes do direito. Mas não são fontes nacionais, são fontes supranacionais, são fontes multilaterais. Não é? E essas fontes, muitas vezes, não são fontes formais, elas são fontes reais. Então, vejam, primeiro, nós estamos perdendo, né, hoje, nesse momento, nós estamos vendo a perda da eficiência, a perda da eficácia, a perda da força das fontes formais do direito e das fontes nacionais de direito. Estão surgindo fontes materiais de direito e fontes transnacionais de direito. E, com isso, nós estamos vendo o quê? Um processo de desnacionalização do direito. Se vocês quiserem, né, eu vou sugerir a leitura de um texto que eu acho que eu já passei, o Lucas, é aquele texto do Daniel Sarmento. Eu acho que eu já passei para vocês isso, não passei? Acho que não. Não. O texto é basicamente esse. Leiam isso, é fundamental. Não é? Leiam isso. Eu aprovo todo mundo se vocês prometerem ler esse texto. Esse texto se chama Constituição e Globalização. A crise dos paradigmas do direito constitucional. É de um professor titular da UERJ, chamado Daniel Sarmento. E ele vai exatamente mostrar a decadência do constitucionalismo liberal e, a partir, não é, da segunda metade, da primeira metade, do primeiro terço, ele vai discutir a desnacionalização do direito. A desnacionalização do direito. São poucos os constitucionalistas capazes de perceber isso. Essa é a escola da UERJ. Não é? Eu falei GV Rio, GV São Paulo e INSPER, mas eu esqueci de falar da turma que o ministro Barroso criou. Não é a turma que o ministro Luiz Roberto Barroso criou. Barroso foi quem trouxe essa ideia de neoconstitucionalismo, foi quem percebeu essa ideia, estudou em Harvard e Yale, ele percebeu essa ideia de desnacionalização do direito. Ou seja, né, ao diminuir o poder de coerção dos Estados, as mudanças estruturais da ordem econômica mundial afetaram dramaticamente o constitucionalismo forjado entre os séculos XVIII e XX. Entre outras consequências, vão surgindo, primeiro, novas fontes supranacionais e multilaterais do direito, o que está deflagrando um processo de desnacionalização do direito, por um lado, está levando ao surgimento de novos atores instituintes.
Eu, quando estudei na faculdade, como vocês, o professor falava no constituinte. O constituinte é um político, o constituinte é um legislador. Agora, nós temos novos atores constituintes que são, não é? Banco Mundial, OCDE, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, o BIS, que é o Banco das Compensações Internacionais, e a Organização Mundial da Saúde. Eles é que são os legisladores constituintes hoje no mundo. Quer dizer, o que nós estamos vendo é um deslocamento, uma desnacionalização, um deslocamento onde se relativiza a soberania do direito para uma ideia de uma atuação global. Isso não tem nada a ver com a criação de um direito global, com o Estado global, com deputados globais e coisas desse tipo. Isso é outra coisa. Não é? O que eu estou dizendo é que há um processo em marcha, com muita velocidade, da desnacionalização da produção do direito e também da aplicação do direito. O professor Campilongo me pediu para vários professores, que no início do curso a gente desse uma aula física para mostrar para os nossos alunos do ano passado e de 2020 quem somos nós. Eu sou alto, sou baixo, se eu sou magro, sou gordo, eu sou baixíssimo e estou numa fase de emagrecimento, como você sabe, os médicos estão preocupados, mas não importa. Eu fui falar e uma das meninas veio conversar comigo e me disse depois o seguinte: já eu estou trabalhando nos grandes escritórios, estão me pedindo já que eu certamente vou ficar, mas estão me pedindo que eu não faça no Largo São Francisco a minha pós, que eu faça na GV, porque a GV está preocupada com a ideia da desnacionalização do direito, e aqui a gente está preocupado com o direito romano, com a história do direito medieval, com temas de tese como a promessa de noivado no direito medieval. Então, vejam, é isso que eu quero que vocês percebam, o que está acontecendo. Segundo, também está se expandindo um direito paralelo ao dos Estados, que é o direito adotado pelos conglomerados empresariais transnacionais por força da dispersão das suas atividades econômicas por diferentes territórios ou países. É a lex mercatória. O que é essa lex mercatória? É algo que vocês vão ter de aprender em civil. Não é? Mas a lex mercatória se configura, não é, como um conjunto de traduções que era forjado, esse conjunto era forjado no tempo em que as grandes experiências navais de Colombo, de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, não é? Eles saíam de países constituídos com uma legislação, conquistavam territórios que não havia população, ou havia índios, não havia com quem negociar, e, portanto, eles não tinham outra alternativa a não ser criar entre eles uma série de normas autocriadas pelas necessidades de uma economia de países exploradores e colonizadores, e isso deu ensejo a, vamos dizer, a ideia de uma lex regulatória. Ela vai se adensando, né? Ela começa com os portugueses no século XVI, ela vai caminhando para a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais no século XVII, vai se desenvolver ainda mais a lex mercatória com a Pax Britânica. Quer dizer, o Estado não tem nada a ver aí, mas o que eu quero dizer é que a economia britânica vai, de certo modo, gerando empresários mais fortes do que os empresários holandeses. Os empresários holandeses eram mais fortes que os empresários portugueses, ibéricos, e hoje os empresários americanos são mais fortes do que os empresários europeus. Tudo isso vai fazendo com que vocês tenham, não é, o advento de mercados que se autorregulam, de circuitos, não é, cadeias de suprimentos, ou, se quiserem, subsistemas econômicos, subsistemas industriais, subsistemas financeiros que se autorregulam, e isso vai levando à expansão de uma lex eletrônica, de uma lex esportiva e uma lex mercatória. Vejam, hoje, não é, vocês têm a FIFA, que não é uma unidade pública, não é um poder público, ela é um grande, né, conglomerado de interesses, e ela hoje controla a lex mercatória no mundo, e os Estados são obrigados, não é, se não aceitarem, não tem televisão, eles não autorizam a transmissão, por exemplo, dos jogos da Copa. Não é? Se nós tivéssemos aqui alguém tentando segurar, não é, dizendo, olha, não vou aceitar as regras da OCDE, as regras da FIFA, é um direito que o Brasil tem. Agora, em troca, simplesmente, ele não vai pagar, não vamos assistir. É essa a ideia. A lex mercatória abre caminho para a lex esportiva, para a lex eletrônica, e como vai dizer o meu colega Joaquim Falcão, do Rio, do Rio, ele vai dizer, vai gerar também a lex milícia, vai gerar, não é, a formação do narcotráfico em escala global, vai gerar, não é, todo um trabalho bastante engenhoso de, vamos dizer, criminalidade na área de tóxicos. Não é? Vejam, terceiro lugar, vai surgir também a formação de blocos econômicos e comerciais regionais, como é o caso do NAFTA, como é o caso do ASEAN, ou experiências confederativas ou federativas, como é o caso da União Europeia. Essas experiências abrem caminho para um direito comunitário, abrem caminho para um direito regional, abrem caminho para o direito da União Europeia, abrem caminho para que eu tenha o meu direito local,
que eu tenha a liberdade de autorregulação, que eu tenha algumas normas de vida social definidas pelo Estado, mas que eu também tenha normas definidas regionalmente por o Mercosul da vida, ou por o Mercosul ainda é uma entidade atrasada, mas pelo NAFTA, ou pelo ASEAN, que é dos países do Pacífico, ou pela União Europeia. Não, o que significa isso? Significa que vocês estão tendo aí o chamado sistema de direito multiníveis, o sistema de direito meio cebola, um sistema de direitos multiníveis. Não é? Eu tenho vários sistemas jurídicos, tenho várias fontes do direito, eu vou substituindo aquela ideia de pirâmide jurídica centralizada pelo Estado-nação por um processo extremamente muito mais complexo de sistemas jurídicos que convivem entre si. Não é? Começa com a autorregulação, vem com aquela regulação, vem com o direito positivo do Estado, vem depois com o direito técnico da produção, vem com o direito regional, depois vem com o direito global econômico, por aí vai. Com isso, nós começamos a perceber o quê? Nós começamos a perceber claramente, não é, que não prevalecem mais as leis internas de cada país, aquela ideia de uma lógica monolítica da soberania ilimitada do Estado, ela está entrando em crise. Não é? Ela está entrando em crise. Por consequência, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós começamos a discutir se o Estado tem futuro. O Daniel Sarmento levanta a seguinte pergunta: quando se dará o sepultamento do Estado? Ninguém está dizendo que o Estado vai desaparecer. O que nós teremos a dizer é que o Estado vai exercer tarefas, ele perde a soberania. Ele perde a soberania para terceiros. Esses terceiros estão fora do país. Esses terceiros não são Estados. Esses terceiros são entidades supranacionais, internacionais ou multilaterais. Esses Estados vão impor a sua vontade, condicionando os governos nacionais a aceitarem as minutas jurídicas na área de finanças, na área de lei de sociedades anônimas, na área de falências, na área de moeda, na área de crédito, na área de compensação bancária. Se os países não aceitarem, eles vão sendo gradativamente marginalizados. Para que as sociedades não sejam marginalizadas, esses governos são obrigados a cederem, não é? E assimilarem esse processo de desnacionalização da economia mediante a nacionalização, mediante a importação das minutas jurídicas, minuta de direito penal econômico, minuta de direito de demonstração de balanços, de minuta de compliance, não é? Que os organismos multilaterais estão trazendo. Com isso, o que nós estamos percebendo é que o Estado, que é o titular do monopólio da produção jurídica, está perdendo, né? Está perdendo esse monopólio. Esse monopólio está sendo travado. Vejam, não estou dizendo que esse monopólio não vai desaparecer, mas estou dizendo que ele não é o mesmo que era no passado. Em sexto lugar, por consequência, a própria, não é, Constituição tende a perder a sua centralidade no processo de regulação social. O que é que aqueles países fizeram entre 1989 e 1999, reformando suas constituições? Eles enxugaram as suas constituições, eles sabiam que, se eles não fizessem isso, essas constituições seriam desmoralizadas, não é? Essas constituições seriam ineficazes. Com isso, essas constituições, não é, perderiam a sua centralidade. Em vez de permitir que as constituições caminhassem para um processo de esgotamento funcional, esses Estados resolveram adaptar a sua ordem constitucional interna, isso tem um custo político ainda muito alto, com essas pressões vindas de fora. Ou seja, elas diminuíram o seu tamanho para permitir a entrada desse pluralismo. Tanto o pluralismo de fora para dentro, quanto o pluralismo que vem emergente da sociedade civil. Ao mesmo tempo, com isso, nós vamos começar também a perceber, agora com a crise, né, dos primeiros 20 anos do século XX, nós vamos começar a perceber que nas teorias do direito e nas teorias constitucionais contemporâneas não havia outro mecanismo jurídico, outro instrumento normativo para desempenhar o papel atribuído pela modernidade constitucional dos séculos XIX e XX à Constituição. Ou seja, desde que o mundo moderno inventou uma coisa chamada Constituição, e isso veio institucionalizado pela primeira grande revolução, pelo primeiro grande Estado moderno, que foi os Estados Unidos, em 1787. Nesses 200 a 300 anos, nós só trabalhamos com a ideia de Constituição. Agora, a ideia de instituição entrou em crise, o cenário que eu mostrei para vocês está em crise, e que ideia nós vamos usar? Que palavra nós vamos usar? Que conceito nós vamos usar? O conceito de pós-constituição? O conceito de Constituição pós-moderna? A teoria do direito está em pânico. O direito constitucional tem grandes dificuldades, não é? O que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente essa. Nós descobrimos que estamos, principalmente entre os constitucionalistas, não entre os sociólogos do direito, não entre os filósofos do direito, nós estamos o quê? Nós estamos não repondo os conceitos que a evolução da realidade foi superando. Vários conceitos que eram fundamentais no passado deixaram de ser fundamentais.
Hoje, a Constituição tem um peso muito mais simbólico do que um peso real em muitos países. Claro que a Constituição continua regulando algumas coisas na área de gênero, de valor, etc, etc, etc. Mas vejam, elas já não exercem mais o papel. Elas foram protagonistas no momento em que os Estados nacionais eram territorialmente soberanos. Agora que eles não são soberanos, as constituições também têm que buscar um novo papel. Qual é esse papel? Né? Para ir caminhando já para o final, a sociologia do direito e a sociologia da Constituição já identificaram, desde 2010 para cá, a crescente impraticabilidade da regulação estatal centralizadora de sociedades cada vez mais complexas. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, a regulação do Estado numa sociedade complexa não funciona. A exclusiva regulação do Estado na sua própria sociedade é singela demais para uma sociedade que é complexa demais. Nós estamos vivendo num mundo de complexidade. Nós estamos vivendo num mundo complexo. O que quer dizer complexidade? Quem assistiu às minhas aulas vai se lembrar que eu disse que complexidade na sociologia é um conceito que designa a tendência que o sistema tem de se subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados. Ou seja, o que quer dizer complexidade? Complexidade é a tendência que a sociedade tem de se subdividir num sistema econômico que, por sua vez, vai se subdividir no sistema industrial, no sistema comercial, no sistema agrícola, no sistema financeiro. Não é? Vai se subdividir no sistema de educação, que vai se subdividir no sistema de subeducação do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino superior. Que na medicina nós vamos também fazer isso, e assim por vai. Não é? Então, nós estamos vivendo num contexto em que o sistema social está se subdividindo em subsistemas funcionalmente diferenciados. E os subsistemas tendem ainda mais a se subdividirem em novos subsistemas. Vejam, por exemplo, não é? Nós temos o direito de defesa do consumidor, que veio no momento em que nós o tratamos como um grande código inovador. Hoje, ele é um código superado, porque simplesmente ele foi feito tendo em vista o funcionamento, vamos dizer, quase que unívoco da economia brasileira. Ele não funciona no momento em que nós temos um Código de Defesa do Consumidor que tem de lidar com a padaria do seu Zé, com o lugar que vende cachaça, com, vamos dizer, os planos de saúde privado, com os planos de previdência privada, com os bancos, com os grandes supermercados. Os bancos, os supermercados querem um Código de Defesa do Consumidor para os consumidores bancários. Os supermercados querem um Código de Defesa do Consumidor para os supermercados. Os planos de saúde, as seguradoras querem um código de defesa do consumidor para, vamos dizer, os compradores de planos de previdência ou os compradores, vamos dizer, de serviços privados. Com isso, o que é que nós estamos percebendo? Não é? A ideia da complexidade, essa ideia de complexidade, mostra que as concepções que nós temos de uma Constituição como sendo um monopólio, não é, do poder do Estado, na linha de vamos dizer, um poder constituinte originário, isso, de certo modo, está sendo questionado. Não é? A tradicional ideia da pirâmide constitucional de Kelsen, que vê a Constituição como centro geométrico do poder, está sendo colocada em questão. Aquela ideia de Constituição que vocês vão aprender na hermenêutica jurídica, por exemplo, se eu pegar essa caneta e riscar aqui, isso é legal ou ilegal? Isso é constitucional ou inconstitucional? Não é? A maneira do jurista operar é binária. A maneira dele é binária. Ele trabalha exatamente isso. É comportamento tal. É constitucional ou é inconstitucional? Ele é legal ou ele é ilegal? Ele é direito positivo ou é direito processual? Portanto, é um direito, é um direito secundário. Tá? Então, o que eu quero dizer é a ideia de complexidade é incompatível. A ideia de complexidade é incompatível com o código binário de funcionamento do direito positivo moderno. O código binário é constitucional versus inconstitucional, legal versus ilegal. Isso está sendo substituído por uma outra tipo de... Não é? O que é que nós podemos fazer para acordar? O que é que podemos fazer para ser legal, constitucional? O quanto eu mexo aqui e afasto a minha posição da ilegalidade? Quer dizer, não é uma coisa rígida, não é uma coisa mais binária. Ela é mais construída por um acordo de vontades. Segundo, a tradicional ideia da pirâmide kelseniana, que vê a Constituição como centro geométrico do poder, está indo para o espaço. Terceiro, a herança do constitucionalismo europeu, principalmente a Constituição de Weimar, a Constituição alemã de Weimar, e principalmente os trabalhos de Kelsen na Constituição austríaca, né? Basicamente,
essa herança do constitucionalismo europeu, que valorizou as ideias de unidade, de hierarquia, de mitificação do poder constituinte originário, do rigor lógico formal e daquela pirâmide constitucional, elas também estão em crise. Para a gente caminhar para o final da aula, eu gostaria de dizer qual é o cenário, qual é o estado da arte, qual é o cenário com o qual vocês estão estudando direito. E se eu fosse vocês, né, eu começaria a me preocupar mais com as questões que eu estou trazendo. Porque aí vocês vão ter, né, e comparar o programa que vocês têm, se puderem ter acesso na GV, puderem ter acesso ao ERJ, começarem a ler os nossos constitucionalistas são muito bons. Né? Só que eu tenho ali diferença de visão de mundo. Virgílio tem uma visão de mundo mais próxima da minha, e é isso que eu quero que você veja em outros departamentos também, porque isso vai afetar a formação de vocês. Senão vocês vão ganhar o diploma do Lapa São Francisco, vão trabalhar no escritório de advocacia e vão ser chamados dizendo vocês têm uma boa formação, mas vocês precisam fazer a GBLOL. Até o nome na GBLOL já indica alguma coisa, que é a visão de uma pedagogia na base da Common Law. Para terminar, eu diria que, nesse momento, na teoria do direito, na sociologia da Constituição, na filosofia do direito, nós estamos vendo, estamos estudando a transição do monismo jurídico para o pluralismo jurídico. Quer dizer, o monismo jurídico está sendo substituído pelo pluralismo jurídico. Segundo, a ideia de hierarquia, a hierarquia normativa, né? A ideia de hierarquia das leis, a ideia da relação governo-sociedade, o governo intervindo diretamente, exigindo, não é, normas, e nós acatando essas normas desde que o governo seja legítimo, essa ideia, não é, que é uma ideia hierárquica, está sendo substituída pela ideia de heterarquia. Eu gostaria que vocês tentassem buscar a ideia de heterarquia. A ideia de heterarquia é o antônimo da ideia de hierarquia. O antônimo, no ano passado eu fiz isso e alguém me falou, não, é anarquia. Não, não é anarquia, é heterarquia. Hierarquia é o monopólio das fontes do poder do Estado. A heterarquia, uma sociedade heterárquica, é uma sociedade onde eu tenho vários polos irradiadores de poder. Se eu, por exemplo, permitir que certos grupos se autorregulem, certos movimentos sociais se autorregulem, quer dizer, num determinado momento, aquela autorregulação, vamos imaginar que um acordo do MST com direito de moradia, invadindo, por exemplo, o Alphaville, eles façam lá um acordo, não é? Ali é um polo irradiador de poder. Um acordo que, por exemplo, alguns bancos fazem no atendimento dos seus clientes, e esse acordo não passa pelo Estado, é um acordo em que, vamos dizer, é um acordo em que o vácuo legislativo permite que esse acordo seja feito, ali eu tenho um novo polo irradiador de poder. Não é? Eu vou começando a perceber a tal sociedade em rede, a tal sociedade reticular. Não é? As sociedades vão se tornando cada vez mais heterárquicas, porque elas vão se tornando cada vez mais sociedades reticulares, sociedade em rede. Com isso, o Estado cada vez menos vai determinando normas imperativas de conduta de cima para baixo e cada vez mais nós vamos começar a perceber que as normas de conduta estão surgindo a partir de processos de negociação dentro daquilo que eu chamei de uma tendência a uma economia autorregulada, a uma sociedade parcialmente autorregulada. Além disso, com isso, nós estamos vendo a substituição de governos impositivos sendo substituídos por governos cada vez mais fracos, não, governos com cada vez menor jurisdição. E esses governos não querem mais administrar uma sociedade, mas eles querem desenvolver formas de governança. Não querem trabalhar com a ideia de governabilidade, de governo impondo vontade. Querem trabalhar com a ideia de governança. Traduzindo, o que eles querem trabalhar com a ideia de governança? Eles querem balizar alguns interesses e, com isso, eles sinalizam para os atores sociais, para os atores econômicos, para o homem, para a população, para as empresas, como é que elas podem ir, de certo modo, se entendendo, ou seja, é uma governabilidade, uma imposição governamental mais soft e não hard, como era no Estado keynesiano. Né? Todas essas mudanças estão em curso. Essas mudanças decorrem de uma multiplicidade de fatores heterogêneos, cujos resultados ainda não estão completamente definidos. Não sei onde vai parar esse processo. Não sei onde vai parar a globalização. Nesse momento, eu estou escrevendo, como disse a semana passada, o meu relatório para a CERT, a Comissão de Regime Especial de Trabalho da USP, onde eu estou dizendo, olha, eu não sei para onde vai, mas eu sei para onde não vai. Não é? Ou seja, eu olho para o passado, analiso a experiência do passado e começo a perceber que, com isso, eu consigo antecipar, não é? Obviamente com muito rigor metodológico, alguns acontecimentos. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Neste momento, as mudanças ainda estão em curso, elas são decorrentes de uma multiplicidade de fatores heterogêneos definidos, de fatores heterogêneos, cujos resultados ainda não estão completamente definidos. Os padrões constitucionais, tradicionais, já não respondem mais plenamente às exigências da sociedade contemporânea.
mas ainda não surgiram princípios robustos dentro do direito constitucional para permitir que a gente discuta o que vai substituir a Constituição. Numa economia globalizada e numa sociedade mundial sem fronteiras, né, com fronteiras porosas, elas formam uma economia e uma sociedade sem cume. Quer dizer, não tem a cume, não tem a pirâmide. Né? Ou tem uma pirâmide que não é hard, que é, vamos dizer, mais soft, que são os organismos multilaterais. A diferenciação de regimes jurídicos não definidos territorialmente, os regimes jurídicos não mais são definidos territorialmente, eles vão buscar uma diferenciação funcional ou setorial. Nós vamos ter aquilo que os juristas alemães chamam de fragmentos constitucionais. O Acordo de Bolonha, que nós temos de fazer, podemos fazer um acordo com uma universidade francesa, uma universidade inglesa, nós temos de ser sensíveis às determinações do Acordo de Bolonha, por mais que a gente tenha o MEC aqui. Né? Eu trabalhei na certificação da Faculdade de Direito, na pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Granada. Né? Fui um dos certificadores. Né? É a universidade mais internacionalizada da Espanha. Veja, se eu quiser trabalhar na linha de acordos, nós temos um acordo na pós-graduação com a Universidade Jean Moulin, em Lyon, por exemplo, nós temos de respeitar as nossas legislações, mas também nós temos de respeitar as legislações europeias. Se elas colidirem, como é que nós vamos fazer? Não é? Nós vamos ter de fazer acordo. Mas, nesse acordo, nós não temos um vocabulário técnico, nós temos um vocabulário que é o vocabulário de fonte formal, é o vocabulário de controle da constitucionalidade das leis. Mas, ou seja, nós temos o vocabulário que ficou no passado, nós não desenvolvemos ainda uma gama de novos conceitos para caminhar nessa linha de negociações. Não é? A conclusão da aula é de que, apesar da evolução do papel normativo dos organismos supranacionais e multilaterais, eles ainda estão longe do ponto que poderão substituir o Estado no papel primário da promoção de direitos, especialmente os direitos sociais. O problema, não é que, nesse momento em que nós nos encontramos, nós temos um sistema de camadas. Esse sistema de camadas na Europa está funcionando bem. No Brasil, o que está acontecendo principalmente depois do último governo e da queda da Dilma, o que está acontecendo é que eles estão gerando alguma situação de vácuo. Né? Esses subsistemas que nós temos têm aí alguns probleminhas, alguns não são tão eficientes quanto nós imaginamos. Né? Com isso, o que nós estamos percebendo é que o risco do que possa ocorrer no Brasil é que haja algum grau de vazio entre um sistema aqui, outro sistema ali, principalmente no sistema social. Quer dizer, nós não estamos sabendo lidar numa sociedade cada vez mais autorregulada com a Cracolândia. É isso que eu quero dizer. Alguém vai me dizer, professor, a Cracolândia não é uma auto-organização. A Cracolândia não é uma autorregulação. Não é? Claramente, nesse momento, ela é. Qual é o problema da Cracolândia? É que ela inviabiliza, se ela se expandir, ela inviabiliza, no centro da cidade, que vocês estão sabendo como é que está hoje, inviabiliza exatamente uma possibilidade de uma vida mais ordenada, de institutos jurídicos, cada um cumprindo o seu papel na sua posiçãozinha, e aí, de repente, nós precisamos de um Estado com uma política repressiva, de um Estado com um sistema penitenciário absolutamente falido, com um Estado que tem um maior desrespeito pelos direitos humanos, que acha que bandido bom é bandido morto. Então, nós vamos tendo problemas. Além do mais, a transferência das competências a organismos supranacionais e multilaterais gera um déficit democrático, em razão dos regimes regulatórios globais e da privação dos serviços públicos, privatização dos serviços públicos, o que dificulta a atuação dos legislativos nacionais. Por fim, os Estados não conseguem cumprir o que as sociedades esperam de um governo democrático. E os Estados também não conseguem atuar democraticamente, porque não podem incluir no processo eleitoral todos aqueles que são afetados pelas suas decisões. Quer dizer, há muitas pessoas jurídicas e até mesmo pessoas físicas que não necessariamente são abrangidas, vamos dizer, por normas muito minudentes do ponto de vista da Constituição. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos num momento de transição. Nesse momento de transição, as decisões políticas têm de ser traduzidas na linguagem da ciência social, mas as respostas dos especialistas só são aplicadas na vida política se forem convertidas no formato das decisões democráticas. Traduzindo, nós estamos num mundo que toma decisões cada vez mais técnicas. Se a democracia e o poder político quiser sobreviver, ele tem de traduzir na linguagem da política o avanço da ciência. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que essa produção somente da ciência, somente pode ser aplicada à sociedade se ela for debatida democraticamente. Qual é o problema? O problema é que as autoridades políticas, nossa vida política, é formada por atores politicamente muito pouco formados. São políticos muito mal formados.
Então, nós temos aí uma situação curiosa. Os nossos governantes carecem de conhecimento, mas parte da autoridade, parte, vamos dizer, da autoridade científica, quem tem são as grandes empresas e os laboratórios bancados pelo Estado. Nesse momento, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, basicamente, não é, que o problema é que as autoridades, no caso do Brasil, as autoridades públicas carecem de conhecimento e as autoridades privadas, que têm conhecimento, carecem de legitimidade. Quem pode, não é, e tem legitimidade, não sabe conduzir o país. Quem sabe, não tem a legitimidade para conduzir o país. Vejam que isso está ocorrendo na eleição que nós vamos travar. Os dois candidatos não ofereceram, em momento algum, seus planos econômicos. Eu publiquei, na sexta-feira passada, um artigo no Jornal da USP dizendo exatamente isso. E isso vai gerar pane nos mercados, independendo de quem ganhar. Porque eles não são capazes de ter um plano, não são capazes de pedirem à universidade ou pedirem a centros, a think tanks, que façam esses planos, e, ao mesmo tempo, se forem pedir, não vão compreender o plano que eles receberem. Portanto, nós estamos em um fio de navalha. É isso que eu procurei dizer na aula de hoje. Para terminar, se o Estado liberal visava dirimir o conflito e o Estado social visava oferecer bem-estar, o Estado que nós temos hoje, no mundo inteiro, visa evitar riscos sistêmicos e assegurar a fluidez da complexidade. Sai governo, entra padrão de governança como processo de coordenação reflexiva. O que quer dizer reflexividade? Reflexividade implica aprender sob condições de certeza. Em que medida o nosso projeto acadêmico é um processo reflexivo? Em que medida vocês são levados a aprender em contextos ou em condições de incerteza ou em condições de riscos? Né? Muito pelo contrário. E o passado vão ouvir, olha, o direito disse isso, fulano disse isso, e em momento algum alguém vai trazer alguma coisa em condição de risco e incerteza. Na maior parte das vezes vão trazer problemas, essas pessoas vão trazer problemas de Caio e Tício, que são aqueles problemas tradicionais que vocês já devem ter tido. Né? Caio comprou um terreno ao lado de Tício, plantou uma macieira, a macieira cresceu, ficou galhosa, um dos galhos invadiu o terreno de Tício. A quem pertence a maçã? Né? E com isso vocês vão tendo 5 anos com esse processo pedagógico. O que eu quero dizer é isso. Nesse momento, hoje, nós precisamos trabalhar com a ideia de uma educação reflexiva. A educação reflexiva implica aprender sobre as condições de risco e incerteza. Implica, não é, também riqueza de ideias, riqueza de experiências, pesquisas, perspectivas, inovações, por um lado. E também exige a conversão da lógica política num processo cada vez maior de ponderação, de geração de saber coletivo e não só de equilíbrio de certezas, de interesses e também de negociação. Ou seja, nós temos, não é, uma responsabilidade, vocês como alunos, eu, o Lucas e o professor Candilongo como sendo os seus professores, bastante importante na medida em que cabe a nós mostrar para vocês que um bom curso de Direito se faz, muitas vezes, a partir de uma visão problematizante, não a partir de uma visão sistêmica, de uma visão indutiva e não de uma visão de natureza dedutiva. Na semana que vem, eu darei a minha última aula e darei essa última aula, finalmente, mostrando como é que pensam os economistas e mostrando como é que pensam os juristas a partir das nossas visões profissionais. É importante a aula da semana que vem, ela vai voltar, é a aula em que nós podemos começar a perceber quando os economistas levam, vamos dizer, aquilo que Weber chama de ética-convicção ao máximo, eles acabam virando tecnocratas. Não é? Quando os juristas acabam valorizando a ética de responsabilidade ao máximo, eles travam o processo decisório. Não é? Como é que nós podemos, num contexto de governabilidade mundial, em que o tempo real é o tempo das decisões econômicas, e nós temos de ser rápidos, portanto, para neutralizar incertezas e riscos, como é que nós podemos raciocinar no campo do direito uma reforma do judiciário? A partir exatamente dessa distinção que eu vou fazer entre ética de convicção e ética de responsabilidade weberiana, de Max Weber, e, ao mesmo tempo, como é que pensa o economista, como é que pensa o jurista. Se vocês quiserem ter uma leitura disso, eu sugiro que eu possa até passar. É um texto meu que saiu no Journal of Democracy, tem umas 30 páginas, 40 páginas, saiu em dezembro do ano passado. Eu mostro alguns modelos ideais para a gente entender como é que pensa um jurista como um ministro supremo, como o Barroso. Como é que pensa o Gilmar? Como é que pensa o Alexandre de Moraes? Como é que pensa o Lewandowski? Eu falo muito, não é, que no Departamento de Direito Constitucional vocês têm dois grupos ali que, vamos dizer, têm uma visão diferente. Não é?
Isso reaparece, porque o Gilmar pertence, desculpe, o Lewandowski pertence a um grupo, e o André, desculpe, o Alexandre pertence a um outro grupo. Não é? Vejam, isso faz com que vocês tenham um enriquecimento na formação de vocês. Peço desculpas à minha voz, não sei se a aula foi boa, não sei se vocês gostaram, mas eu confesso a vocês que eu estou com uma dor de garganta tremenda, não é? Mas eu acho que eu consegui levar a aula até o final. Alguma coisa eu acho que eu devo ter dito com muita coerência. Não sei se a dicção ficou clara, mas eu estou muito ruim com essa gripe. Muito obrigado. Lucas, estou passando para você. Tinha um comentário da Alessandra aqui, de que até os anos 2000, a direita que defendia a globalização neoliberal, e hoje em dia a direita política é contra a globalização e defende políticas nacionalistas. Como fica a esquerda nesse novo cenário? Primeira coisa, eu não sei qual é a questão ambiental. Desculpe, eu não sei qual é a questão da esquerda. A questão que eu imagino é a esquerda consequente, responsável, caminhar na linha, e isso hoje também discutindo no almoço, caminhar na linha de trabalhar com a ideia de desenvolvimento com um viés ambiental. Isso permite que a esquerda tenha a possibilidade de dialogar com países ricos, como Noruega, que podem financiar programas sociais, como o programa Noruega, que acabou, Bolsonaro jogou no chão, Ricardo Salles jogou no chão, pode trazer também diálogo com a sociedade civil, pode trazer uma enorme interação com movimentos sociais globais e pode gerar emprego e pode gerar uma redefinição da economia, da própria economia brasileira. Portanto, a pergunta é muito interessante, muito inteligente. Agora, o que ocorreu foi, de fato, isso. Não está aqui, eu não sei onde eu botei, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para um projeto que eu acho que eu já mencionei. É o projeto dos militares, principalmente dos militares brasileiros, que consideram a Amazônia dentro de uma visão de soberania nacional, mas quando essa visão era definida pelos militares antes do processo de globalização. Hoje eu fechei um livro, a decisão de publicação de um livro, em que eu discuto exatamente o papel da Escola Superior de Guerra em 1964. Em 1974, era o governo Geisel. O governo Geisel trabalhava com o Brasil grande potência. Era um governante autoritário, nacionalista, vinha como os tenentes lá atrás, em 1922, né, com os tenentes do Forte de Copacabana, e postulou claramente um projeto nacionalista e fechado. O Brasil se fechava a uma economia externa. Né? Essa visão é uma visão absolutamente anacrônica. Essa visão é uma visão de quem não percebeu, não olhou esses militares brasileiros, essa direita militar, essa direita que é a direita mais radical, talvez mais burra, dos militares brasileiros, é a direita do general Heleno e do general Bevilacqua. E é o general Bevilacqua que organizou isso, não é? O instituto chamado Instituto General Bevilacqua, que é liderado por ele. Esse pessoal todo trabalha com a ideia de que o Brasil é soberano. Não sei se vocês se lembram que o Bolsonaro disse que se algum governo americano vier tentar intervir na Amazônia, ele recebe a bala. Não é? Aquilo foi motivo de humilhação dos próprios militares brasileiros. A gente sabe claramente que a nossa, vamos dizer, estrutura militar de defesa é muito fraca. Não é? E essa visão de mundo que está por trás dos militares é uma visão ultrapassada. Se ela quiser, se a Alessandra quiser, ela me passa, eu dou a dica. É um artigo que saiu agora em agosto. Saiu na revista cultural O Estado da Arte. Aí eu menciono exatamente isso que eu estou falando. E respondo a pergunta dela aí. Eu tenho até aqui. Peraí, eu tenho aqui. Eu descobri que eu tenho aqui a indicação. Já dou a indicação agora. Tá naquele site do professor, Alessandro, no academia.edu, que tem o link lá no nossa página da disciplina. Eu só não lembro o título, né? É isso que eu estou querendo ver. Projeto de Nação, não é? É esse aí. O Projeto de Nação e o Labirinto Visto de Cima. Uhum. O Projeto de Nação e o Labirinto Visto de Cima. Saiu no dia 3 de junho de 2022. Não é? Outra coisa, se vocês quiserem, não é? Saiu no dia 8 de janeiro deste ano a eleição presidencial e a confiança na democracia. Acho que vale a pena. Terceiro, saiu também no dia 6 de fevereiro de 2022 as vantagens do atraso. Como é que, para alguns políticos, interessa manter o Brasil atrasado, porque eles mantêm o controle do Congresso. No dia 7 de setembro,
de 2021, quando nós tivemos, não é, aquele processo terrível do ano passado, no 7 de setembro, saiu um artigo chamado A Crise, as instituições e os diálogos institucionais. Tudo isso, vocês vão, se vocês abrirem Estado da Arte com o meu nome, vocês podem ter acesso. Eu simplesmente vou transformar isso num livro. Vale a pena, porque vocês conhecem o que eu penso. A relação aluno-professor é uma relação que depende muito de quantos professores, de como os alunos veem os seus professores e de como os seus professores veem os seus alunos. Eu sempre mantive com os meus alunos, o Luca é exemplo disso, foi meu aluno e hoje é professor do meu departamento, uma boa relação com os meus alunos. Essa troca de informação é fundamental. Bom, eu me despeço de vocês, então. Eu agradeço a atenção de vocês. A Eurídice está recomendando chá de maçã para a sua voz. Estou com Danalete, Uhum. água e gargarejo com água e sal. Vocês imaginem o que foi da pós-graduação ontem. 4 horas de aula. É. Semana que vem, eu não tenho a aula da pós, pelo menos, na quarta. Acho que eu estou bem, a semana que vem eu estou bem. Eu vou dar uma olhada lá no... Tentar colocar numa ordem, sugerir uma ordem para os textos. E acho que faltou... Acho que era legal colocar esse último texto sobre o parlamento, né? Coloca, ela pode colocar. Das eleições agora. Pode colocar. Foi o que saiu no Jota ou que saiu no Jornal da USP? No Jota, acho que no Jota. Foi o que saiu sexta-feira, né? É. Ah. Tem um do Jornal da USP também? Recente? Tem um recente, sim. É o primeiro. Ah, tá. É o primeiro. Eu não lembro se eu já vi. Tá bom, eu vou... É o primeiro na lista. Eu coloquei aquilo conforme ia chegando. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho 400 com exagero, eu tenho uns 200 textos escritos nos últimos 10 anos, desde ensaios até livros e artigos jornalísticos. Então, eu dou um nome, para poder entrar, eu dou um nome que é aquilo que está